Graça e paz, tarde maravilhosa, calorosa. Olha, eu estou rimando, hein? Rimando bem. Estamos começando Escola Bíblica Dominical, semi-presente. Semi-presente porque está sendo transmitida online para as irmãs e os irmãos que estão em casa. E o tema de hoje, ele é muito interessante, pois nós estamos falando sobre o perdão. E nós já temos aqui acredito que umas 5 aulas falando sobre perdão. E uma nós demoramos aí 6 domingos. Mas essa é do livro da Lerban, da revista da Lerban, Passo a Passo com Cristo, número 2. Para você que não é da Palavra da Vida e que é pastor, eu recomendo para você Passo a Passo da Lerban com Cristo, tá certo? Fala muito sobre temas muito interessantes. Meus queridos e queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque muitas vezes nós temos vontade de aprendermos a palavra de Deus, amém? Nós dizemos que não entendemos a Bíblia. Nós dizemos que precisamos de uma linguagem bíblica que seja mais fácil para a compreensão. Eu já ouvi muito isso. Olha, eu preciso de uma linguagem bíblica que seja mais simples. E aí começaram a fazer versões. Para quê? Para que compreendêssemos a palavra de Deus. Mas por que a versão do pastor, que é a RA, segunda edição, que a revista é atualizada, essa eu não entendo. Mas eu entendo toda a linguagem, seja ela qual for, bíblica eu entendo. Mas a nossa diferença é que nós, muitas vezes, não nos dedicamos em aprendermos a palavra de Deus. Nós damos valor, principalmente nos dias que deveríamos dedicar a Deus, em fazer muitas coisas e menos para Deus. Então você não participa de uma escola bíblica dominical, você não lê a Bíblia, você não faz uma pergunta, como você cresce? Aqui agora tem algumas mães, tem 2, 3, 4, 5 mães. Aí do outro lado da telinha deve ter bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, seja sincera. Seus filhos cresceram porque vocês deixaram de amamentar e de dar o alimento? Ou eles cresceram porque vocês alimentaram eles bem? E aí? Ninguém responde? Porque vocês alimentaram bem os filhos, gente. A mesma coisa somos nós cristãos. Se nós não buscarmos diante de Deus, sermos obreiros aprovados, que não se envergonha de manejar bem a palavra de Deus, sem medo de errar, você será um anão, uma anã na fé. Qualquer vento de doutrina te leva para lá e para cá. É por isso que você tem muitos problemas, muitas dificuldades. Você tem tempo para um monte de coisa, não tem tempo para Deus. Seu tempo é para ser dedicado para Deus, todo o tempo. As bênçãos alcançam aqueles que crerem, não é para você se deitar, é para você andar, e as bênçãos vão seguindo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer que alguém da tua família seja salva? Você tem um amigo? Você tem uma amiga? Se você não compartilha a palavra de Deus com ela, por exemplo, agora, é muito simples. Você clica aqui no botãozinho que eu aprendi esses dias com o Clenaldo e com o Germano. Clica no botãozinho que está escrito comente. Clica, aparece lá uma outra coisinha, deixa eu ver como é que é. Clica aqui, aí aparece uns númerozinhos no meu celular, eu clico, tem o arroba, que é o A feito assim, ó. Você clica em cima, escreve o nome da pessoa e envia. Você está convidando, ela já recebe automático. Da mesma forma tem aqui do lado, compartilhar. Nós somos igrejas, irmãos, de Cristo Jesus, palavra da vida.
Mas eu tenho vergonha, e é verdade de dizer que eu vejo muitos irmãos e irmãs compartilhar muitas coisas de outras igrejas, vejo compartilhar muitas coisas do mundo e menos da sua igreja de Cristo Jesus. Então você não quer que seu parente seja salvo, sua mãe, seu irmão, sua irmã, e você não quer muito menos que seus amigos sejam salvos. Aproveita agora, compartilha da palavra de Deus. Nós estamos terminando essa lição falando de perdão. Paramos no tópico 3, o limite para o homem, 70 vezes 7. A próxima lição, tentação em diante, vai ser o nosso pastor Clenaldo que vai continuar dando. Tá bom? Então, Clenaldo vai assumir a revista daqui para frente, até o ancião Miguel voltar. Então, não tem como você aprender se você não buscar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por este momento maravilhoso que estamos aqui reunidos em torno da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus Santo e amado, pois o Senhor tem nos ensinado, tem nos feito crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Senhor, fala ao coração do Teu povo, Senhor Deus, se houver, Santo Pai amado, dúvidas, que o Senhor me ajude, Senhor, a esclarecer a dúvida, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu quero dar um exemplo de Jesus, e nós temos muito tempo, que a lição acaba, eu não vou entrar na outra lição, que eu quero que o Clenaldo pegue ela inteira, e aí ele vai dar a lição não baseado naquilo que eu comecei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando isso porque Jesus, Ele chamou 12 discípulos, 12 homens. Na verdade, veio uma multidão para andar com Jesus. Durante 3 anos, Jesus ensina esses homens. Jesus escolhe 12 homens que mudaram a história do mundo até os dias de hoje. Mas eu quero que você perceba que começou com 12, que teve uma faculdade intensiva de 3 anos com o mestre. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa do ensinamento da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Se você tiver uma dúvida, pergunte. Rodrigo está aqui do lado para fazer. Gostaria que vocês se preparassem aí nas Bíblias para a gente ler os versículos, tá certo? Mesmo que esteja transcrito. Nós vamos partir do tópico 3. O limite para o homem, 70 vezes 7. O limite do perdão. Lembre-se que nós estamos falando de perdão. E falando de perdão, tem pessoas que chegam e dizem assim, Rodrigo, melhor o Rodrigo, né? O Rodrigo chega para mim e fala, poxa vida, pastor, pisei na bola. Não que o Rodrigo seja jogador, ele é goleiro, né? Mas vamos lá. Pisei na bola. Pisou na bola, caiu, escorregou. Não tem como ficar em pé. E aí pastor, me perdoa. E aí eu vou perdoar o Rodrigo. Olha, Rodrigo, tudo bem, eu te perdoo. Mas, não faz assim na próxima vez. Mas, não age desse jeito que eu não gosto. Foi assim que Jesus agiu? Então esquece o mas. Perdão é perdão, acabou e pronto. Ou perdoa ou não é perdoado. E eu estou sendo enfático. Se você quiser ir morar com Jesus no céu, abra o seu coração e perdoe. Porque se você não perdoar de todo o teu coração, você não entra no reino dos céus. E não adianta chegar lá e chorar não, tá bom? Aí Jesus vai dizer, tinha um cabeçudo lá barrigudo, falando disso para você, e você não fez. Vamos lá, 70 vezes 7. Nós achamos que podemos perdoar até um certo limite. Isso nós, humanamente, achamos, compreendemos na nossa mente fraca, que para perdoar tem um limite. Então temos um limite. Qual é o limite? Uma das 3... uma, 2, 3, 4 vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que erra contra mim? Até 7 vezes?
Jesus ensinou que devemos perdoar o irmão que se arrepende 7 vezes por dia. Está lá em Lucas. Está lá em Lucas, 7 vezes. Abre aí. Lucas 17, 3 e 4. É porque Jesus, ele sabe do coração do homem, então ele primeiro quer saber como é que você pensa, embora ele saiba. Lucas 17, 3 e 4. Quem vai ler? Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Está vendo? Então Jesus chega para os discípulos e diz: olha, você deve perdoar até 7 vezes. Se o teu irmão pecar contra você, perdoa-lhe até 7 vezes. E aí, o Pedrão, um cara atirado, né, um cara fleumático, sanguíneo Pedro não era. Então vamos lá, mas vamos deixar para lá esse negócio. Então Pedrão, o caba que sempre foi atirado, quis ter a confirmação desse ensinamento e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Vamos ver o que Jesus respondeu lá em Mateus 18, a essa pergunta de Pedro. Não tente querer ensinar a Jesus. Pedro aqui sugere, Mateus 18, 21 e 22. Irmã Mônica vai ler Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está vendo? Então Pedrão quis dar uma mexida nesse negócio. Pedrão quis mais explicação. E aí Jesus então responde para Pedro. E Jesus responde para nós: quantas vezes meu irmão pecará contra mim que lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus não já tinha dito? E por que nós temos a mania de fazer a mesma pergunta para Jesus? Não é só Pedro, gente. E aí Jesus então vai dizer: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não te digo que até 7 vezes, não isso, mas 70 vezes 7. Ah, pastor, 70 vezes 7? A gente vai olhar para um número, mas será que Jesus está olhando para número? Então você pega 7 vezes 70, 490, você divide por 12, que vai dar cerca de 12 horas por dia, que é durante a diária, o dia, vai dar cerca de 41,83 vezes você tem que perdoar por dia. Você divide por hora, vai dar 0,68,5. Ninguém peca tanto assim contra você. Mas o que Jesus está dizendo, para nós, o que é número completo, gente? O que é um número completo, professor, para nós? É o ímpar ou é o par? É o par. O par é um número completo. 2, 4, 6, 8. Para o judeu, o número completo é 7. É infinito. Então vocês perdoem sempre. Vocês não perdoem quando der vontade. Não é número que Jesus está somando. Jesus não está fazendo conta. Mas é perdoar sempre. Quantas vezes for preciso, perdoe. Se teu irmão errar com você, perdoe. Se teu irmão, perdoe. Porque você também foi perdoado.
E quando você erra, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então é para perdoar sempre. Não é quando sinto vontade. Não é, olha, se você fizer de novo, Bruna, não. Olha, assim não. Não, irmãos. Irmão, pequei contra você, me perdoa? Perdoa em nome de Jesus. De coração, perdoe de coração. Mas nós cogitamos se o irmão está pedindo de coração. Percebe que está se invertendo a posição? E eu estou dizendo isso porque na outra aula teve muito isso. Pastor, mas quando eu vou saber se o irmão está pedindo de coração? Não é obrigação sua saber se é de coração. É obrigação sua saber que você está perdoando de coração. Porque se o outro não tiver, não entra no reino dos céus. E se você não tiver, não entra no reino dos céus. Então faça a sua parte. Perdoe de todo o vosso coração. Alguém tem alguma dúvida aqui na sala ou aí que está assistindo? Irmã Simone, compreendeu? Vai ensinar bem sobre perdão? Assistiu a outra aula, né? Não pode ter dúvidas. Aliás, irmãos, me perdoem se eu estiver errado. Mas essa igreja é uma igreja que ela não pode ter dúvidas quanto ao ensinamento. Porque nós ensinamos desde o Gênesis até a partida nossa para Cristo Jesus. Então você não pode ser enganado. Pastor, eu tenho dúvida. Agora nós esclarecemos. Após essa aula sobre perdão, ninguém pode ter mais dúvida. Como eu vou ter dúvida de algo que foi massacrado aí, só sobre perdão foi 6 aulas. Isso de uma vez. Quando eu fui para a Bósnia, Clenaldo ficou ensinando. Quando eu voltei, ainda fui ensinar. Fora isso, o ancião Miguel já ensinou umas 4 vezes. Amém? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. 7 vezes por dia não, é 70. Isso equivale a dizer que o perdão é ilimitado. Não ponha limite. Jesus não pôs limite para te perdoar. E não venha me dizer que você é bom. Eu não sou. Só Jesus é bom, né? Então é ilimitado o perdão. Outra questão prática é a iniciativa do perdão. De quem deve ser a iniciativa de perdoar? De quem deve ser a iniciativa de perdoar? De quem? De quem deve ela partir o perdão? De quem cometeu o ato? Boa, Nil. Nil está indo para, está se arriscando, está certo. Tem que ser assim mesmo, a gente só aprende desse jeito. Do ofensor ou do ofendido? De quem, gente, parte a iniciativa de perdoar? Do convertido, Clenaldo diz. Está melhorando. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês participem. Até vocês que estão em casa estão mudos. Ô, Débora Ferreira, o que está acontecendo? Ô, Gustavo Eucana. Ô, Vilma. Irmã Maria de Fátima, cadê vocês? Vou refazer as perguntas. Vamos lá, deixa eu achar aqui. De quem deve ser, aliás, a iniciativa de perdoar? De quem deve ela partir? Do ofensor ou do ofendido? Leva o microfone para eles falar. Por favor. Eu não entendi a pergunta. No caso, assim, quem deve partir o Vou perdão? repetir. É muito bom a gente esclarecer, Nil. Isso é bom, tá? Se não entendeu, a gente repete. De quem deve ser a iniciativa de perdoar? 2. De quem deve ela partir? Vai te dar 2 opções, sem cogitação, é uma ou outra. Do ofensor ou do ofendido? Ofendido. A primeira pergunta é ofendido. É uma pergunta só. Então, do ofendido. E aí, gente? É do ofensor? Cida,
Uma pessoa, não vai dizer que vai devolver, tá? Uma pessoa te dá um tapa na cara. Ela já começa a ficar vermelha, irmã Márcia. E então há uma brecha aí e tem que haver um perdão. De quem parte a iniciativa de perdoar? Daquele que te deu a tapa ou daquela pessoa que levou? No caso, você. Bom, tinha que ser eu que tinha que perdoar, né? Tinha? Tinha que ser eu. Bom, minha vontade era de fazer outra A iniciativa, coisa, mas eu tenho que perdoar. a Cida está dizendo que a iniciativa tinha que ser ela. Irmã Simone, sei que tu tá doidinha para falar, que o Lenaldo quer falar, a irmã Simone quer falar também. Espera aí, gente. Dá tempo, a gente chega lá. No meu ponto de vista, eu acho que vai de acordo com a situação, né? Às vezes eu posso ser ofendido e, como eu levei um tapa. Eu posso falar, tipo, não, eu perdoo aquela pessoa que me deu o tapa. Mas pode acontecer de uma outra situação, a pessoa vir até a mim e pedir perdão. E eu perdoar ela também, né? Eu acho que tem dois sentidos aí. Sei. Entendi. Boa. E aí, gente? Vamos lá, para a gente andar. Pastor, quem bateu, o perdão, ele gira em torno de quem está se sentindo magoado. Se eu me ofendi de alguma coisa que a pessoa falou, e foi numa situação que não, né? Todo mundo se ofende, às vezes para o outro não é nada, mas para a gente é tudo. Se aquilo está me doendo, se aquilo realmente me atingiu, o perdão, ele tem que partir de mim. Porque a consciência que faz, no caso de quem precisa perdoar, é quem está se sentindo magoado. E quem tem que criar consciência que fez o mal para o irmão é o convertido. A partir do momento que você se converteu, você está tendo aqui uma busca para poder ser uma pessoa melhor, tem que ter a consciência do que é certo e errado. Então, se você sentiu que doeu, que você conhece o irmão e que você atingiu ele de alguma forma, aí a iniciativa de pedir perdão é quem realmente está se sentindo com consciência pesada. Ótimo. De quem, fica aí. De quem parte a iniciativa? De quem parte a iniciativa? Do ofensor ou do ofendido? De perdoar? Do ofendido. Ah, bom. Ótimo. Vamos lá. Mas Jesus, alguém mais quer falar? Em casa tem alguém que tem alguma pergunta? Acho que não, né? Vamos lá. Jesus resolveu esta questão ensinando sobre o perdão unilateral. Unilateral é posto de lado, não é isso? Lateral, posto de lado. Posto de lado algumas coisas que nós imaginamos. Vamos lá, Lucas 23, 34. Então, perdão unilateral. Quem vai ler? Irmãos, abram Bíblia aí rapidinho para vocês. E dizia Jesus, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 17, não, é Lucas 23, 34. 23, 34. Isso. E dizia Jesus, Pai, perdoai-lhes, Isso, continua. porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Bom, perdão unilateral. Quem aí é o ofendido? Os algozes, aqueles que levaram Jesus à crucificação, ou Jesus? Espera aí. Quem é o ofendido? Foi Jesus. Jesus foi o ofendido. Jesus foi o ofendido. Eles pediram perdão? Eles pediram perdão? Não balança a cabeça, diga, Nick. Eles pediram perdão? Eles não pediram perdão. Eles não pediram perdão, mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Acabou aquela mentalidade de que eu só posso perdoar se alguém me pedir perdão, gente. A pessoa me agride hoje e magoa, dói, porque Jesus também doeu nele, mas Jesus perdoou antes de eu pedir perdão.
Eu não tinha pedido perdão antes. Então acabou. Acabou aquele negócio de sermos dodói. Eu me ofendi, fiquei triste. Se o Maurício pedir perdão, eu perdoo. Se não, não. Já ofendeu agora mesmo, está perdoado em nome de Jesus. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. E a falta de perdão cria mágoa, cria doença no teu coração. É complicado isso? Hã? É complicado ou não? Juridicamente, aqui o termo que o autor usa, unilateral é um tipo de contrato que só uma das partes tem obrigação. Então, juridicamente, unilateral é um termo em que só uma das partes tem obrigação. Se alguém me ofender, a obrigação é minha de perdoar. Então, eu não tenho que saber se a pessoa está perdoando de todo o coração. Eu tenho que saber que eu tenho que perdoar. A pessoa é a pessoa. E isso é padrão bíblico, gente. Eu não estou inventando e não é porque a revistinha está dizendo. Os textos, Jesus morrendo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Está vendo como é importante? Tem uma coisa que aqui um autor, Larry Christensen, autor do livro A Mente Renovada, na página 48, diz o seguinte: ninguém pediu perdão a Jesus quando ele estava neste mundo. Foi o que a Nick falou. E Jesus sempre perdoava, como fez na cruz. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus e perdoar mesmo que a pessoa não nos peça perdão. Jesus, ao mostrar que devemos ter um coração perdoador, ensinou que devemos tratar o nosso inimigo como se fosse amigo. E não venha me dizer que é fácil, porque não é fácil. Mas se você quiser entrar no reino dos céus, é desse jeito. Ele deu o exemplo. Quando Jesus chegou para lhe dar eu troquei aqui, né? Quando Judas chegou para dar o beijo em Jesus, que é o beijo da traição, Jesus disse: o que Jesus disse? Amigo, a que vieste? Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Sabia, porque na ceia Jesus falou. Jesus sabia. Aí a pessoa peca contra você, vai te pedir perdão, você torce o nariz assim, né? E esquece que na Bíblia diz que o espremer do nariz sai sangue. Olha aí, tá vendo? E o bater do leite faz manteiga. E que o ovo frito é muito bom. Mesmo sabendo que Judas o estava traindo, Jesus chamou-o de amigo. Judas era amigo de Jesus? Hã? Não. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus se dispôs a ser amigo de Judas. Então, se você tem algum Judas ou alguma Judeia lutando contra você, ela não é sua amiga, nem seu amigo, mas se dispõe a ser amigo dele. Amigo, estou aqui. Né? Mas aí a música diz que amigo é coisa para se guardar do lado do peito, mas aqueles que fazem aquilo que eu quero, né, são meus amigos. Aqueles que falam mal de mim são meus inimigos. Eu tenho que tratá-lo como amigo. Pensa que é fácil, gente. E eu vou dizer para você, não é fácil. Mas se eu quero ensinar isso a vocês, eu preciso viver. E eu não posso viver de hipocrisia. Sabe por quê, Bruna? Porque eu posso enganar você, mas eu não engano a Deus. Ele está sondando meu coração. E aí, sabe o que acontece? Jesus está vendo e está dizendo: tu é hipócrita, fariseu hipócrita. Tu não vai vir morar comigo, não. E aí eu preciso mudar. Pergunte. Uma pergunta de quem?
Pergunta da irmã Débora Ferreira. Ô, glória a Deus, Débora Ferreira está perguntando. Pastor, sabemos que temos que perdoar, ok? Ok. Mas precisamos manter o mesmo contato e diálogo com a pessoa? E agora, gente? Olha que pergunta boa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto de responder as coisas biblicamente e, no entanto, eu digo o que eu costumo. Jesus, eu era inimigo de Jesus, vocês sabiam disso? E vocês eram amigos de Jesus? Lógico que não, a Bíblia diz que todos nós éramos inimigos de Jesus, de Deus. E quando eu fui perdoado por Jesus, Ele agora quis ter um diálogo melhor do que aquilo que eu tinha com Ele. Então Jesus, quando perdoa, Ele chama para perto, Ele abraça, Ele limpa, purifica. Eu sei que no mundo terreno eu não posso ser hipócrita dizer que isso é fácil. Porque tem um negócio chamado confiança no meio. Veja, a traição, ou falar mal, ou o desprezar, envolve a confiança humana. Então, na confiança humana, a pessoa precisa querer conquistar a confiança. A Bíblia não diz que você tem que perdoar e andar com a pessoa como Jesus anda conosco. Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa e reata então a confiança em nós, que nós iremos pregar o Evangelho e viver segundo a Bíblia. Mas humanamente é um pouco diferente. Digo eu, não as Escrituras. As Escrituras mostram que a gente tem que perdoar como Jesus, ter diálogo tal. Mas eu acredito que por causa da confiança é um pouquinho mais complicado. Me ajuda aí, Clenaldo, que fez teologia. Dá luz um pouco mais, né? Eu acredito que humanamente falando, a outra pessoa precisa conquistar a sua confiança. Mas o perdão tem que ser legítimo. Então eu não digo que agora eu vou convidar a pessoa que deu um murro na minha cara para mim comer com ela e dar uma cochilada. Eu não vou confiar, ela pode me dar outro murro, né? Mas é bem por aí. E aí, Clê? Pega lá o microfone. Respondeu, Débora? Espera só o Clê e aí você pode... Eu acho que cada caso é um caso, pastor. Eu entendo que existe aquelas situações em que você teve um problema com determinada pessoa e aquilo causou uma situação tal que talvez o dia a dia, as dificuldades da vida, as questões, enfim, uma série de questões fez com que houvesse um afastamento natural. Eu não digo nem proposital. Eu não quero mais ver essa pessoa. Não estou dizendo nesse sentido. Mas também eu entendo que... Por que eu falo que depende de caso a caso? Porque pode ser também, e já aconteceu isso comigo, de pessoas que você teve um problema lá atrás, você teve uma perda da confiança ou algum problema mais grave, e que depois de um perdão, isso realmente ficou para trás. Isso passou, isso não a relação de confiança foi restabelecida. Ótimo. Então eu entendo que são casos isolados e cada um, eu creio que o Espírito Santo ele vai colocar isso no nosso coração, ele vai dar esse direcionamento e ele vai entender que se é o momento de estar junto, não estar junto, de restabelecer a confiança ou também de não ter esse contato, vamos dizer assim. Então, eu entendo assim, que é um caso à parte, e o Espírito Santo é que vai dizer para nós como que seria essa relação dali para frente. Boa. O que você disse, nós falamos então a mesma língua. O Clenaldo falou que o perdão é genuíno, mas a confiança, caso a caso, precisa ser restabelecida. Então, a confiança, a irmã Mônica. Irmão Donizete, Deus abençoe, meu querido. Tudo bem com você? Cido, eu acredito assim, da mesma forma que
quando nós pecamos, Deus perdoa, mas o pecado ele traz consequências para a nossa vida. Você está lendo a revista, né? Não, Ah, tá. eu acredito que assim, da mesma forma, né? Aí o que acontece? O ofendido, ele não vai ter mais vínculo como tinha com a pessoa, porque é uma consequência do ato que ele fez. Eu acredito assim. Entendi. Não que seja um castigo, mas uma consequência, que é igual o senhor falou. A gente não vai mais chamar, não vai ter mais aquela amizade. Afinidade. Isso. A pergunta é boa e é pano para manga, né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, porque nós devemos perdoar e aí restabelecer a amizade, a confiança. Então a pessoa precisa lutar para conquistar essa confiança. Quando você se converte, você é convertido, tá certo? Entregou sua vida a Jesus. Então agora eu sou novo cristão, sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, mas a palavra de Deus diz que agora você precisa se santificar. E a santificação começa quando você se converte. Então você começa a sua santificação, você começa a conquistar, porque sem a santidade é impossível entrar no reino dos céus. O pecador não entra. Então, como há santidade, a confiança deve ser conquistada, deve ser lutada para conquistar. Bom, continuando. A Débora está respondido? Se não, diga aí, minha filha. Há o grave perigo de quando somos ofendidos, ficar com mágoa no coração, e isso se transforma em sentimento ainda pior de amargura e ódio. A Cida, quando estava em Pernambuco, agora não, que ela está falando até bem, né? Mas quando estava em Pernambuco, a sorte dela é que o Herto resgatou-la para São Paulo. Ela falava assim, que ódio! Estou com um ódio danado, vice? Então esse ódio causa amargura, causa violência, causa morte espiritual. Por isso devemos perdoar logo, não deixar o tempo passar para perdoar. Quanto mais depressa, melhor. Para quem? Para a pessoa que ofendeu? Para mim que fui ofendido. Para mim que fui ofendido. E eu quero concluir. Deus nos deu a maior lição de perdão ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. O maior exemplo de perdão é o de Deus, e é esse que nós devemos nos pautar. Nós não devemos nos pautar pelo que o pastor pensa sobre perdão, mas pelo que Cristo Jesus disse sobre perdão. Embora eu estou dizendo a palavra de Deus. Porque quando você sai daqui, você vai ouvir pessoas dizer coisas que não é verdadeira. Bonita. Porque vai falar a tua carne. E aí você vai tentar tomar por verdade absoluta. Mas a verdade absoluta é o padrão de Deus. Ele é o perdão em pessoa. Ensinou o perdão, viveu perdoando até quem não pedia perdão. Jesus perdoou até quem não pedia perdão. E estabeleceu as condições para sermos perdoados. Qual é a condição para que eu seja perdoado? Perdoar. Para que eu seja perdoado, eu tenho que perdoar. Vamos ver as aplicações. Aprendemos com Jesus que nos deu exemplo de perdão. Agora, ponhamos em prática este ensino, perdoando a todos que nos ofenderam. Isto nos fará livres e felizes. Eu aprendi um tempo atrás com o Luiz Carlos, que quando você não perdoa, você põe a pessoa presa dentro de uma grade, dentro de um cárcere, dentro do teu coração. Só que todo preso que está lá na cadeia, ele tem os guarda lá que fica tomando de conta. Eu esqueci o nome. Carcereiro, obrigado. Então você se torna um carcereiro. Nem a pessoa que você perdoa não anda, não cresce e nem você cresce, porque você tem que tomar de conta daquele preso. Então abre teu coração,
e seja feliz em Cristo Jesus. Na pessoa que não tem Cristo no coração, quase sempre permanece o espírito de vingança, gente. Vou me vingar, ela vai ver, vis. Tu vai ver o que eu vou fazer contigo, bichinho. É bem assim. Com Cristo é o seguinte, está perdoado, meu querido. Você quer vir para mim, venha, mas se não quiser, fica tranquilo. Né? Fica tranquilo, vive tua vida aí. Pagar com a mesma moeda é o espírito de vingança. Rapaz, eu já vi coisa que pessoas dizer, isso não pode acontecer com você. Eu sou crente, mas não sou bobo. Mas você vai ser tão bobo se você pagar o outro com a mesma moeda que você não vai ver. Falar em moeda, gente, um adendo aqui. Quem já pegou a moeda de 200? Dizem que saiu, né? Vi na internet. O que já é crente? O que tem a ver a nota de 200 com perdão, né, gente? Uma pergunta ou uma questão? Vamos lá. Débora Ferreira de novo. Arrebenta, Débora Ferreira. Vamos Pastor, muita gente sabe que nós cristãos temos que perdoar e amar o próximo, mas o povo nos provoca demais. Fazem isso para testar se somos cristãos de verdade, porque não é possível. É possível, porque elas fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida Débora Luana Ferreira da Silva Ferreira. Débora, e vocês que aqui estão e os demais que estão assistindo. As pessoas que não são cristãs, elas não têm o Espírito de Deus habitando no coração, embora digam que tenham. Elas têm o espírito do maligno, porque o coração dela é mau. E não vou usar meias palavras, não. Não vou passar pano com a manga, não, porque senão quem dança sou eu. Né? Então elas vão nos cutucar sim. Agora para quê? Porque você é aprovado pelas tentações, você é aprovado quando as pessoas dizem coisas a teu respeito. Não esqueça que você está passando por um momento em que é de aprendizado. Então veja, a pessoa diz para você, principalmente para quem se converte de novo, agora é crente, hein? Eita. Agora, meu querido, minha querida, seja crente, deixa a pessoa dizer o que quer. Você não é filho da luz? Deixa ela ser treva, perdoa. No dia do juízo, vamos ver quem vai sair vencendo, ganhando alguma coisa. Tem as pessoas que também falam assim, agora está dando uma de crente. Agora está dando uma de crente. Eu digo para as pessoas, eu não estou dando nada para ser crente, eu sou crente em Cristo Jesus. Né? Então seja crente. E ser crente é ser como Jesus. Ser crente é ser como Davi. Ser crente é ser como Jó. Ser crente é ser como João, que ficou velhinho encarcerado lá na ilha de Patmos. Ser crente é como os outros discípulos que não quiseram ter honra de morrer em pé na cruz, mas de cabeça para baixo e ser cerrado. Ser crente é vencer o mundo através do amor. Tem uma resposta do Gustavo que eu achei muito interessante, para a pergunta da própria mãe dele. Ele falou, é só dar-lhes um Jesus te ama. Cuidado, deixa eu alertar uma coisa. Muitas vezes, nós damos para a pessoa, nesse momento, Jesus te ama, e isso pode ser ouvido mal pela pessoa. Então, toma cuidado quando for dizer para a pessoa que Jesus te ama. Primeiro que se a pessoa estiver te enfrentando, te tirando, e você dizer Jesus te ama, vai soar como pagando na mesma moeda. Vai soar como uma ofensa. Obrigado, Nil. Então, cuidado, tá, gente? É bom a gente buscar a sabedoria de Deus. Luana, beijo, Luana Miranda.
O que já é crente em Jesus deve tomar a iniciativa do perdão, mesmo que seja ofendido, como Jesus explicou no perdão unilateral na cruz. Há alguém quem você deve perdoar? É uma pergunta. Há alguém em que você deve perdoar? E aí digo eu, faça agora. Se houver, não deixe para depois. Procure a pessoa agora. Ligue para a pessoa. Peça perdão. Ou aliás, diga, ô fulano, eu te perdoo. Em nome de Jesus. O bom, irmãos, é que nós conhecemos a verdade. As pessoas que nos ofendem não conhecem a verdade. Tá? Deixa eu, não sei quanto tempo nós temos ainda. Oi? 10 minutos? Deixa só, para as 6? Deixa eu só te falar uma coisa, como eu aprendi a examinar-me. A pessoa diz assim para mim: você é chato pra caramba. E aí eu paro, olho para a pessoa e digo, por que é que ela acha que eu sou chato? Ela me conhece? Ela anda comigo? Bom, eu posso ser chato por pedir, falar para ela ler Bíblia. Eu posso ser chato por não concordar com o pecado. Eu posso ser chato por mostrar o caminho que é Jesus. Então eu estou certo. Não vou discutir com ela. E aí ela diz, você, a mesma coisa, é chato pra caramba. E aí eu sou chato por querer mudar a vida dela. Por querer mudar a vida. Ó, você está errado, faça assim. Você está errado, faça assado. E aí eu paro e falo, poxa, não é que ela tem razão? Vou mudar. Vou mudar. Não vou discutir se eu estou errado. Bom, vamos terminar? Qual o exemplo de perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus? Que nós devemos perdoar, mesmo que a pessoa não nos peça perdão. Para sermos perdoados por Deus, o que precisamos fazer? Perdoar. Quantas vezes devemos perdoar ao próximo por dia? 70? 70 vezes 7. Não te digo que 7 vezes por dia, mas 70 vezes 7. O que significa perdão unilateral? Deixar de lado. Então cabe a eu perdoar, mesmo que a outra pessoa, ou quem quer que seja, nunca me pediu perdão. Perdão unilateral é eu deixar de lado aquilo que foi dito de mim e dizer, Senhor Jesus, em o teu glorioso nome, eu perdoo fulano, perdoo fulana e perdoo cicrano. Em o nome de Jesus. Acabou. E quando a pessoa vir, pastor, está perdoado, meu querido, desde tempos atrás, eu quero ir para o reino dos céus. Dá, até mais. Não até mais, parou, né? É sobre o perdão. Então, eu estava conversando aqui com a minha esposa e assim, nós deveremos perdoar, pedir perdão para essa, até foi citado aqui, e ser amigo daquela pessoa, certo? E se aquela pessoa não aceitar ser seu amigo? Ótimo. José Araújo, meu irmão meu irmão de sangue, que Deus abençoe tua vida, meu amado. José Araújo ali é meu irmão e eu também sou José. Aqui no norte. Respondendo a pergunta. Bom, se eu tenho alguma coisa ou alguém tem e eu peço perdão ou perdoo e eu quero reatar a amizade, mas aquela outra pessoa não quer. E aí, pastor, o que é que você me diz? Eu não. Mas a Bíblia diz, enquanto depender de você, tenha paz com o outro. Depende de você, tenha paz. O outro não quer, a paz está contigo. Continua a tua vida. Deixa que no tempo certo aquela pessoa... Porque senão eu vou dizer aqui que a pessoa... Eu não quero ser seu amigo. Ora,
eu não quero mais conversar com você, e eu vou estar lá, e a pessoa vai estar me batendo. Não. Eu te perdoo em nome de Jesus. Quer conquistar minha amizade? Estou com o braço estendido. Não é assim com Deus ou não? Jesus perdoa a todos que levantam a mão e vem aqui à frente e diz, perdoa-me, Senhor, ou não? Mas o que é que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você veio aqui, pediu perdão, Jesus perdoou, você foi batizado, mas você não nega-se a si mesmo. Quando o pastor diz, ó, apaga a luz, não vou apagar, porque quem está aqui no botão sou eu. Ué, você acha que Deus vai levar você para o céu? Então fica tranquilo, meu amigo, meu irmão, perdoa, e se a pessoa não quiser ter amizade, segue sua vida em nome de Jesus, deixa a pessoa em paz, né? Agora, se ela quiser, convida você para ir comer um pãozinho lá, um negócio, vai lá e segue a vida, amém? Vamos orar? Então, irmãos e irmãs, domingo, pastor Clenaldo, pastor do Zóio Verde, eu não sei por que chamam ele de pastor camaleão, porque eu já vi falar que os olhos é verde, é azul. Clenaldo, é brincadeira, tá? Aí já está dizendo que depende do sol. Agora já é cinza. Então, meu querido, no norte era camaleão, se disfarça. Mas a partir de domingo às 17 horas, Clenaldo está assumindo a Escola Bíblica Dominical. Irmãos e irmãs, você que está em casa, participa, compartilha, faz perguntas. É muito importante as perguntas, porque te ajuda e ajuda os outros que têm vergonha de perguntar. Tá bom? Vamos orar? Ora aí, Rodrigo. Vem cá, ora aqui na frente da câmera para o pessoal ver como tu é pequenininho. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje, Deus, aprendendo mais sobre Ti. Que esse ensinamento, Pai, sirva para nós, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, Pai, sempre que precisarmos dele, ó Deus. Que a cada momento, cada situação, nós possamos agir como Cristo agiu, Senhor. Peço também, Pai, que abençoe o culto que vai acontecer daqui a pouco, Glória Senhor. a Deus. O culto com a ceia memorial, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.